Olá, pessoal, professor Matheus aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início ao nosso curso de Gestão e Processo Administrativo, um curso que se divide em 7 semanas de estudo. Cada semana eu vou trazer para vocês uma aula que se divide em alguns vídeos, né? Cada vídeo desse vai ser um Drops, né? Então, Drops 01, 02, 03, que tratam de assuntos específicos dentro da gestão e do processo administrativo. Por que essa divisão? Porque em vez de eu fazer um vídeo longo de uma aula, eu divido em vários vídeos e trato de assuntos pontuais em cada um deles. E aí você consegue ir diretamente para aquele vídeo onde você tem um assunto que precisa estudar mais, que você sentiu alguma dificuldade, tá bem? Então vamos lá. Na aula, né, de hoje, esse Drops nosso, nós temos aqui uma breve introdução acerca do surgimento e evolução da administração, né? Vamos começar do início e depois a gente passa aí para o entendimento do que é a administração, como acontece a administração. Pois bem, a administração como prática, né, surgiu há muito tempo atrás, a gente pode dizer que praticamente com a própria humanidade, né? Por quê? Porque as atividades que os seres humanos desempenhavam no passado, né, na antiguidade, inclusive até na Idade da Pedra, já eram atividades que tinham alguns rudimentos ali de prática administrativa. E a gente vai entender isso mais ao longo dessa aula. Então, a caça e pesca na Idade da Pedra pressupunha um pouco de planejamento, organização, direção, controle, né? Os homens que sairiam para caçar precisavam saber em quantos sairiam, que tipo de perigos eles poderiam encontrar, quem vai ficar para proteger, né, o acampamento, as mulheres, os idosos, as crianças, quanto eles têm de tempo, né, de alimento disponível para que esse pessoal que vai caçar fique fora, né, o clima que eles vão enfrentar. Enfim, existe uma série de questões que envolvem práticas que nós enxergamos hoje como práticas típicas da administração. Porém, não havia um estudo, né, dessas práticas, não haviam teorias, não havia um corpo científico da administração, mas havia, sim, práticas, né, que vêm até hoje, né? Nós vamos ver aí pela evolução da administração, né? Então, nos processos de caça e pesca na Idade da Pedra, depois avançando mais na história aí, a própria construção das pirâmides, fabricação de frotas navais na época dos grandes descobrimentos, o manejo de rebanhos, né? Então, todas essas atividades que aconteceram na antiguidade tinham ali envolvidas práticas de administração, que hoje nós entendemos como parte da ciência administração. Mas até então era só uma prática, né? Não tinha estudo, né? Era na base da tentativa e do erro. Ainda falando dessa questão do surgimento da administração, a gente pode levar em conta que os problemas dessa antiguidade, né, na caça, na pesca, na construção de frotas de navios e pirâmides e gestão dos rebanhos ou controle dos rebanhos, né, o manejo desses rebanhos, traziam problemas para aqueles indivíduos daquela época que ainda são os problemas que as empresas enfrentam hoje, como controle de estoque, gestão de pessoas, logística, produção. Eram preocupações do passado, na antiguidade, continuam sendo preocupações hoje, porém, né, aumentam em complexidade, as variáveis mudaram, nós temos mais conhecimentos, mais ferramentas, os objetivos, né, de cada organização é bastante único, e assim por diante. Então, a administração ela evolui de uma prática na antiguidade, e aí lá, né, a gente toma como marco inicial, né, da ciência administração como um corpo científico, um período ali pós-revolução industrial, alimentado pela própria revolução industrial, quando nós começamos a ter teorias da administração que começam a dar corpo a uma ciência administrativa. Não quer dizer que antes não existiam estudos na área, existiam outros autores, vários pesquisadores e práticos, né, da administração, que vinham escrevendo, fazendo ensaios, estudos, mas ainda não havia um corpo, né, para a gente chamar de ciência, né, não tinha uma teoria robusta, né, de administração. E aí, com o advento da Revolução Industrial, nós temos principalmente a abordagem clássica, a Escola da Administração Científica, contando com diversos autores que foram trabalhando as questões
típicas daquela época, os problemas típicos da época da Revolução Industrial, e aí nós temos uma evolução da administração como ciência. Porém, deixar bem claro para vocês que a prática de administração já era muito antiga. Vocês estão vendo na tela aí na apresentação uma pedra de argila aí com uma escrita cuneiforme, que era a escrita utilizada pelos sumérios, né? Um povo que habitou aí a região lá do Oriente Médio há bastante tempo, né? Cerca de 3.000 anos antes de Cristo, e eles já tinham escrita, e a gente encontrou, né? Foram encontrados, não fui eu que encontrei, né? Não foi você também, mas foram encontrados registros de controle de estoque, né? De rebanhos, de livros contábeis até, bem rudimentares, mas já mostram aí prática da administração, né? Planejamento, um pouquinho de organização, direção, controle acontecendo. Então, essa prática é muito antiga. Muito bem, entendemos um pouquinho aí sobre o surgimento da administração. O foco da aula não é ficar nos aprofundando muito isso, mas passar uma base aí de conhecimento para que vocês tenham uma noção, né, de como essa administração surgiu, como ela vem se desenvolvendo e como a gente encara a administração como prática e a administração ciência. Ainda, né, para nós agora fecharmos, né, o que é a administração e esse entendimento do seu surgimento, por que quando aqueles homens das cavernas saíam para caçar ou pescar, a gente entende que havia administração. Tem uma citação aqui, né, do conceito de administração por Maximiano, que diz o seguinte: o processo de administrar ou o processo administrativo é inerente a qualquer situação onde haja pessoas que utilizam recursos para atingir algum tipo de objetivo. Ora, o pescador lá da Idade das Pedras, né, da Idade da Pedra, ou o caçador, ele tinha uma situação onde ele estava usando recursos para atingir objetivos. Muitas vezes essas caçadas eram feitas em grupo. Então eu tenho administração acontecendo aí. Por esse conceito, sim. Na construção das pirâmides, eu tinha pessoas ali usando recursos para atingir um objetivo. A administração estava ali. Está vendo como a administração ela está em mais esferas da nossa vida do que a gente costuma pensar, né? Ela está no nosso dia a dia. Qualquer ação que você faça buscando algum objetivo e utilizando recursos para isso, você está, de alguma forma, fazendo administração. Pode estar fazendo empiricamente, sem estudo, sem técnica, sem ferramentas, mas a prática está ali, tá bom? O que a gente precisa, então? Estudar para fazer melhor essa prática. Parar de fazer na base da tentativa e erro e passar a fazer com método científico, né? Com ferramentas, com técnicas, com modelos já aprovados e validados por outras pessoas, que funcionaram em outras ocasiões. E aí a gente vai aprendendo como utilizar essas ferramentas. Muito bem, seguindo com a nossa aula, então agora a parte já final, né? Falando um pouco do conceito, mas indo até um pouco além do conceito, entendendo a prática da administração. Essa é a ideia dessa aula. Então, eu quero que vocês pensem bem e guardem 3 palavrinhas que eu vou mostrar aqui para vocês. Não precisa decorar conceito, não precisa decorar citação de autor, vocês vão entender o processo administrativo, tá? Então, primeira palavra que apareceu aí para vocês são as decisões. O administrador, em grande parte do tempo, vai tomar decisões. Eu tenho aí uma outra palavra que são os objetivos. Eu tenho que ter objetivos para ter administração. Lembra que nós vimos na citação anterior? Eu preciso ter algo a fazer. Eu preciso ter objetivos, e esses objetivos têm que ser claros. Vocês viram que tem uma seta aí, né? Uma relação de interdependência, uma seta indo num sentido e no outro, né? Tanto no sentido das decisões quanto dos objetivos. O que isso significa? Que as decisões são tomadas sobre os objetivos. Eu preciso decidir quais objetivos eu preciso alcançar, quais são as prioridades, enfim, né? Para ter eficácia, eu preciso alcançar objetivos. E esses objetivos têm que ser os corretos. E, ao mesmo tempo, os objetivos vão direcionar as decisões que eu tomo, porque dependendo dos objetivos que eu tenho, que eu já tracei, as minhas decisões vão ser afetadas por esses objetivos, vão ser de outra natureza, ou vão ter outro tipo de resultado.
afetadas, né, influenciadas pelos objetivos que eu tenho e que eu pretendo alcançar. Eu falei para vocês 3 palavrinhas, né? Mas tem 2 aí. Então, a próxima são os recursos. Lembra que no conceito nós vimos também que para haver administração, eu tenho recursos sendo utilizados? Esses recursos podem ser de várias naturezas, dependendo da organização. E, de novo, há uma relação de interdependência, como vocês podem conferir aí. As decisões também são tomadas sobre os recursos. Quais recursos eu preciso, como eu vou conseguir esses recursos, como eles serão utilizados, e assim por diante. Diversas decisões em torno dos recursos. E, ao mesmo tempo, esses recursos vão direcionar também as minhas decisões, dependendo dos recursos que eu tenho disponíveis, dependendo do acesso que eu tenho aos recursos, eu vou tomar decisões diferentes. E esses recursos podem ser de várias naturezas, né? Então, nós temos alguns exemplos aí: instalações, espaço, tempo, dinheiro, informações, pessoas, conhecimento. São recursos utilizados para alcançar objetivos. Dependendo da empresa, dependendo da organização, da natureza do negócio, eu tenho recursos que são mais importantes, menos importantes, que são mais necessários ou menos necessários para a sobrevivência, para o desenvolvimento daquele negócio, tá bom? E falta a relação aí, né, entre objetivos e recursos, que também tem uma relação de interdependência. Eu posso pensar que os recursos auxiliam, né, o alcance, proporcionam o alcance dos objetivos. Se eu não tiver certos recursos, meus objetivos serão inviáveis, impossíveis. Então, eu preciso de certos recursos que vão me proporcionar, na utilização deles, o alcance dos meus objetivos. Do outro lado, os objetivos demandam o uso de recursos. Dependendo do meu objetivo, eu tenho um conjunto de recursos que eu vou precisar utilizar. Se o meu objetivo é viajar nas férias, né, eu preciso de recursos. Preciso de dinheiro, preciso de tempo, preciso de informação, preciso de uma reserva, preciso de um meio de transporte. São todos recursos que eu vou utilizar e vão me proporcionar o alcance do meu objetivo, que é as minhas férias. Então, eu quero que vocês entendam que a administração acontece nessa relação, tomando decisões sobre objetivos e sobre recursos, né, para que eu alcance os resultados esperados. Então, se eu conhecer que a administração acontece na relação dessas 3 ações, dessas 3 palavras aí, né, eu tenho uma boa definição, um bom entendimento do que é administração sem decorar citações. Então, a gente pode dizer que a administração acontece na relação interdependente entre recursos, objetivos e decisões. E aí, até um desafio aqui para vocês, né? Construa aí deixa aí nos comentários, além da atividade que nós vamos ter logo mais, construa aí um conceito de administração usando essas 3 palavras. Eu já vou dar uma dica, vou deixar o meu aqui. A gente pode dizer que a administração é tomar decisões sobre o uso de recursos para alcançar objetivos. Falei o que é administração, juntando as 3 palavrinhas. Posso criar outras definições invertendo essa ordem. Então, fica aí o desafio para vocês criarem uma definição de administração usando essas 3 palavras e deixa aí nos comentários. Tá? Então, acho que ficou claro, né? Se vocês lembrarem sempre das 3 palavrinhas, vocês vão saber com bastante naturalidade o que é administração. Seguindo para o encerramento, então, da nossa aula, uma interatividade aí para que vocês deixem nos comentários aí do vídeo. Eu falei de recursos, decisões e objetivos. Eu quero que vocês pensem qual o recurso primordial para a existência e para a operação das organizações. O que é essencial? Mas aí eu estou usando uma palavra, né, específica, primordial, né, para a existência e operação das organizações. Usa os comentários aí do YouTube mesmo e coloca aí a sua resposta, tá bem? Agradeço muito a atenção de vocês, sucesso e até a nossa próxima aula. Grande abraço.